Hoje considerada uma das maiores de seu segmento no Brasil, a GAN é uma empresa de distribuição de medicamentos e perfumaria que atende os canais alimentar, farma e hospitalar. São mais de 5 décadas de uma história de sucesso que pode ser representada pelos nossos números. Temos 5 centros de distribuição em diferentes estados, todos estrategicamente posicionados para agilizar a entrega dos nossos produtos. São mais de 1.700 cidades atendidas, 800 profissionais em atividade, 15 mil produtos em estoque e 21 mil clientes pelo Brasil. Trabalhamos com marcas reconhecidas no país e no mundo. Somos conhecidos no mercado por promover eventos imersivos, inovação nos serviços oferecidos e mais integração entre as pessoas. Responsabilidade ambiental, social e organizacional são pautas importantes para nossa atuação. E respeitando nossos valores em cada uma de nossas ações, você poderá enxergar o resultado do nosso propósito. Fazemos o nosso melhor para servir as pessoas. Isso não poderia ser diferente em um dos departamentos mais relevantes e proativos da GAN, o Departamento Jurídico. O Departamento Jurídico da GAN é responsável por dezenas de processos internos e carrega uma responsabilidade nem sempre vista pelas demais áreas. Como um setor de back-office, que em regra não mantém contato direto com os clientes, a nossa rotina está por trás da atuação da área comercial. Ela é baseada na produção de documentos, análise, liberações e consultorias que se dão diariamente. No entanto, o departamento não atua exclusivamente em prestar assessoria e resolver problemas, ou seja, no sentido de remediar, mas também em parceria com os demais setores para agregar valor à empresa e criar oportunidades de negócio de modo proativo. O Departamento Jurídico da GAN possui profissionais dedicados, cada um com sua área de atuação, a fim de gerar especialidade nas demandas e promover a solução de uma forma prática e rápida. O objetivo maior é manter a conformidade com os aspectos legais e aconselhar os demais setores a adotarem políticas que fortaleçam o dinamismo em suas atividades. Dentre as várias atividades desenvolvidas pelo Departamento Jurídico, podemos citar algumas: a digitalização de informações e a automatização de processos e, consequentemente, de tarefas burocráticas, avaliação e validação de contratos e fornecedores, promoção de planejamentos tributários, supervisão legal da situação sanitária dos nossos clientes e fornecedores, além da coordenação de projetos estratégicos para a companhia. Todas essas atividades são exercidas para as 20 empresas que pertencem ao Grupo GAN, voltadas para as áreas de contratos em geral, civil, trabalhista e previdenciário, além do societário, tributário, regulatório e administrativo, tudo em conformidade com a LGPD e o Programa de Compliance da GAN. Eu costumo dizer para o time que, a partir do momento que a gente para de evoluir, nós já ficamos para trás. É por isso que um projeto como esse, o Jurídico 4.0, tem o nosso total apoio, pois traz resultados efetivos à GAN. O desafio era manter a qualidade dos serviços jurídicos e ter um aumento efetivo de produtividade para acompanhar o crescimento planejado da empresa, sem que esse aumento efetivo de produtividade jurídica significasse um aumento no orçamento, especialmente no quadro de funcionários. Mas o que seria esse aumento efetivo da produtividade jurídica? Vamos lá. Em exemplos, imaginemos que um analista jurídico tem a capacidade de analisar e conduzir 10 contratos por semana, desde a solicitação até a assinatura e arquivamento, além, claro, do posterior acompanhamento da execução dos contratos. Se nós temos 2 analistas, então nossa capacidade produtiva, em tese, é de 20 contratos por semana. Porém, já sabíamos que nossa demanda iria dobrar. Se recebemos a solicitação, por exemplo, de 40 contratos por semana, necessitaríamos de 4 analistas, além de ser inviável do ponto de vista financeiro, pois a relação custo-benefício não se sustenta, sabíamos que, sem um aumento da produtividade, seríamos um gargalo no planejamento estratégico. E isso vai além do viés financeiro. Soma seu desafio, além do crescimento de faturamento, a ampliação geográfica das operações da empresa,
que antes eram todas concentradas numa área de 500 km, a uma distância de 5 horas aproximada numa viagem de carro. Porém, as novas unidades da empresa estão situadas a mais de 1.500 km de distância do nosso centro administrativo, uma viagem de carro de mais de 24 horas. Como atender os nossos 5 centros de distribuição de forma isonômica, proporcionando a mesma qualidade de atendimento aos gestores, sem distinção, independentemente da distância? Chegou-se à conclusão que a criação de um departamento jurídico totalmente digital, departamento jurídico 4.0, seria a melhor solução. Mas como fazer isso sem solicitar o suporte da TI? Seria possível agir na gestão do departamento com a própria equipe, fornecendo suporte à manutenção à tecnologia, facilidade de implementação, facilidade de controle? Por fim, tratando-se de uma empresa há mais de 50 anos, com processos extremamente sólidos, processos culturais sólidos e até processos físicos ainda, processos em papel, o desafio somou-se à dificuldade de adaptação de outros departamentos aos novos processos instituídos pelo Jurídico 4.0. Como apresentado anteriormente pelo Leandro, o desafio maior seria na gestão de um departamento com autonomia, de fácil implementação e controle, onde a própria equipe pudesse fornecer suporte e manutenção à ferramenta. Saímos então em busca de ferramentas que pudessem atender essa necessidade. A GAN utiliza o Google Workspace, que é um serviço Google que oferece versões de vários produtos que podem ser personalizados de forma independente, com o nome de domínio @GAN. O Google Workspace oferece vários aplicativos da web com recursos similares aos pacotes de software de escritórios tradicionais, inclusive sites. Foi na ferramenta do site Google que encontramos a possibilidade de criar uma plataforma central de atendimento. O aplicativo é de fácil utilização e manutenção, não sendo necessário conhecimento específico para execução, e o melhor, independência para execução das tarefas do site. Considerando que usamos os aplicativos que se encontram dentro do pacote adquirido pela empresa, ou seja, o próprio Workspace, não há custos excedentes, o que gera um ótimo custo-benefício. Decidimos, então, usar o site e ali concentrar as informações sobre o departamento, como as áreas de atuação, a equipe, atalhos de acesso a portais e os nossos canais de solicitação de serviço, que são por meio de formulários. Temos, então, no site Google do Departamento Jurídico da GAN, a reunião de informações de fácil acesso aos usuários e de simples manutenção pela própria equipe. Além da ferramenta do site, o Google Workspace possibilita a criação de drives compartilhados, onde não há um único dono, mas sim um grupo de pessoas que são capazes de alimentar o mesmo drive. Os participantes do drive compartilhado têm acesso aos mesmos arquivos e pastas, e dessa forma não é necessário se preocupar em compartilhar arquivos separadamente. Assim, a ferramenta aumenta a capacidade de associação, sendo possível que vários membros editem o mesmo arquivo de texto ou planilha, sem que haja diversas versões do mesmo arquivo, evitando confusão de versões. O site e o Drive possibilitam, atualmente, administrar com mais qualidade e estruturar de maneira mais pontual as tarefas do dia a dia, focando em centralizar as informações, economizar tempo, reduzir gastos e aumentar a produtividade. O propósito dessas ferramentas é fazer com que as práticas digitais cresçam, fazendo com que as nossas demandas e entregas possam ser concluídas e acessadas remotamente, em qualquer lugar e a qualquer tempo. Visando fixar os conceitos tratados neste tópico, nós podemos considerar que a assinatura eletrônica ela é uma floresta com seus variados tipos de árvores e a assinatura digital ela é uma das espécies de árvores desta floresta. A legislação brasileira classifica a assinatura eletrônica em simples, que exige apenas um nome, um e-mail, um CPF, em avançada, que exige uma complementação mais detalhada como um endereço, uma documentação pessoal, um estado civil e, por fim, a qualificada, que se equipara à assinatura de punho e também possui certificação ICP Brasil, conhecida popularmente por certificados digitais. A GAN sempre busca reduzir gastos e ainda assim estar atualizada com as tecnologias em alta no mercado. Por conta disso, nós utilizamos desde 2020 um sistema blockchain pago chamado Daut para podermos gerir e assinar todos os nossos contratos e a ferramenta disponibilizada gratuitamente pelo gov.br, ambas através de assinatura eletrônica avançada. Um fato curioso sobre esta última, a ferramenta do gov.br, é que a mesma está há pouco tempo no mercado e foi criada principalmente para poder integrar e facilitar a comunicação de assinaturas de órgãos públicos, de documentos criados e
compartilhados por órgãos públicos, mas ela é desconhecida por muitas pessoas e por muitos órgãos. O Jurídico GAN, pioneiro em inovação e impulsionador de soluções, criou, no ano de 2021, um manual de divulgação e utilização da ferramenta do gov.br, para uso tanto no meio corporativo quanto no meio particular. Um passo a passo completo, dinâmico, visual e principalmente acessível. Por fim, a GAN também utiliza a modalidade de assinatura eletrônica qualificada, mediante os certificados digitais emitidos pela ICP Brasil. Agora, tratando um pouco sobre os nossos formulários como meios de soluções, temos aqui um cenário em que o Jurídico GAN utiliza das ferramentas gratuitas disponibilizadas pelo Google para otimizar tempo, gerar dados e estatísticas e principalmente centralizar todos os nossos documentos e demandas e proporcionar que os outros setores possam localizar de forma fácil e simples os nossos formulários para solicitações de serviço, análise ou criação de contratos. A implementação dos formulários Google no dia a dia de trabalho do departamento jurídico facilitou com que o nosso setor evoluísse sem que precisasse sobrecarregar outros setores como a TI, por exemplo, com a necessidade da criação de algum tipo de sistema de contrato. Para o usuário, na prática, não há diferença alguma em fazer uma solicitação por e-mail ou pelo formulário, mas para o nosso time jurídico há ganhos exponenciais, como a melhoria de controle, gestão, organização, entre outros exemplos, pois obtém-se uma visão de números de pedidos, indicadores, entre outros saldos. O próprio formulário Google gera uma planilha e a partir dessa planilha são gerados indicadores e números para a gente contabilizar internamente e ter um controle melhor. Essas duas ferramentas, tanto a assinatura eletrônica quanto o formulário Google, possibilitam que nós tenhamos uma solução no dia a dia do departamento e consigamos gerir as nossas demandas com mais qualidade e dando o tempo dedicado que elas merecem. Acesso à informação. Com a digitalização dos documentos em papel, quase 1000 contratos, as informações se concentraram no Drive compartilhado, possibilitando acessar de forma remota e instantânea. E com isso veio a celeridade no processo, pois foi possível notar rapidez na resolução de conflitos, uma consequência do fácil acesso aos documentos por meio do Drive. Comunicação. A comunicação de equipe tornou-se mais clara e objetiva, já com os outros departamentos, tornou-se menos burocrática. Os setores, todas as filiais, utilizam o mesmo mecanismo de solicitação de serviços através dos formulários, o que facilita a organização e ordem do atendimento de demandas, visto que são mais de 800 colaboradores. Com o tempo e o esforço da equipe jurídica em persistir que as solicitações de serviços fossem feitas pelos formulários, criou-se então a cultura de acessar o site do departamento frequentemente. Mais digital. Os processos anteriormente existentes, baseados na utilização de papel, foram alterados e modernizados, sendo o processo facilitado e mais ágil, visto que passam a ser digitalizados e nato digitais. A autonomia tecnológica da equipe jurídica veio com a utilização das ferramentas Google, que colaborou para difundir a ideia de que um departamento pode ser completamente digital, visto que as plataformas do site, formulários, Drive, etc., são de fácil entendimento para os solicitantes. Conclusão: para a equipe jurídica, apesar de sempre estar alocada para os trabalhos que demandam ciência e consciência, as ferramentas escolhidas são de fácil manutenção e ajustes quando necessários. Sem precisar do auxílio direto de outro departamento, nós conseguimos atingir nossos objetivos projetados no planejamento estratégico.